Bom dia, gente. Bom dia. O áudio tá bom, tá baixo? Tá bom. Gente, se tiver algum problema de travar, porque teve uma queda de energia aqui no meu prédio, se tiver algum problema para travar ou alguma dificuldade com áudio, vocês podem interromper e me falar, tá bom? Porque a internet está oscilando. Mas vai dar certo. Vamos aguardar só mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Oi, mãe. Eu cheguei. Estão conseguindo ver a projeção? Sim, professora. Ótimo. Então, qualquer dificuldade é só me falar, tá, gente? Vamos iniciando. Então, o tema da nossa aula de hoje é esse aqui, bexiga distendida, tá? Então, assim, quando é que acontece? Quando é que a criança tem essa sensação de bexiga distendida, bexiga aumentada, dificuldade urinária? Então, a nossa abordagem hoje vai ser em cima desse tema. Então, assim, para iniciar aquela questão da consulta, né? A gente começa com a anamnese, uma anamnese
geral, mas quando nós temos uma queixa específica, temos que direcionar a anamnese também para a queixa específica. Então, se a queixa da mãe ou da criança for nesse sentido de dificuldade de micção, de dor em baixo ventre, ou um aumento nesse baixo ventre, então, assim, anamnese dirigida, a gente vai. Se ela sente dor, onde é essa dor? A dor abdominal, nos casos de alteração urinária, é geralmente uma dor inespecífica. A criança ela não consegue localizar aquela dor que fica ali no baixo ventre, incomoda, é episódica, não vai ser aquela dor contínua, tá? Ela pode ser genital, pode ser miccional, associada à disúria, então a criança sente apenas no momento de urinar, e pode ser uma dor testicular também. Aquela cólica nefrética, cólica renal típica do adulto, ela não costuma acontecer nas crianças de idades menores, tá? Nas crianças maiores, ali maior de 5, 6 anos, e nos adolescentes, eles podem já ter aquela cólica nefrética, aquela dor mesmo renal, mas não é tão clássica em criança. Em criança vem muito como dor abdominal difusa, tá? Então, às vezes, só uma dor abdominal já pode indicar uma doença urinária, uma doença renal. Dor genital e disúria, geralmente elas estão relacionadas com infecção em crianças, mas sempre deve ser explorado em associação com outros sintomas, tá? E sempre lembrar, gente, sempre lembrar, porque infelizmente é uma coisa que vem crescendo no nosso meio, a possibilidade de abuso sexual, tá? Então, criança com dor genital, tem que ser feito esse exame, essa avaliação física, tanto na anamnese, de perguntar para a mãe se a criança fica com outros cuidadores, quem são os responsáveis pela higiene da criança, pelo banho, como essa questão, e depois na parte do exame físico, tá? Na busca de alguma alteração, alguma laceração, alguma alteração mesmo que possa me indicar a possibilidade de um abuso sexual, tá? Crianças menores, elas podem ter quadro de alteração urinária só com falta de apetite, inapetência, astenia, um ganho ponderal que não está adequado, uma curva de crescimento. A criança vinha crescendo bem, aí de repente ela atinge um platô, ou então até mesmo ela tem um decréscimo nessa curva de crescimento. Isso pode estar relacionado à infecção urinária e ser o único sintoma. O único sinal é esse: a criança não tem febre, a criança simplesmente parou de ganhar peso, reduziu o apetite, e esse pode ser o único sinal de infecção urinária numa criança. A frequência miccional também tem que ser investigada, avaliada, tá? Com que frequência essa criança vai ao banheiro, ou se é uma criança que usa fraldas, com que frequência a mãe troca as fraldas dela. Polarciúria, que é um aumento na frequência urinária, é quando a criança ela urina mais do que 8 vezes por dia. E essa frequência é diminuída quando ela é igual ou menor que 3 vezes ao dia, tá? Alguns termos são importantes para lá da semiologia, tá? Nessa abordagem. Então, incontinência é quando a criança ela perde urina, o paciente perde urina sem nem sentir. Então, ele nem sente aquela vontade de urinar e ele já perde urina. Isso naquelas crianças que já tinham um controle de esfíncter. Gente, alguém está com o áudio ligado? Eu peço que desliguem, por favor, porque dá interferência, tá? Urgência. Na urgência urinária, o paciente ele sente aquela vontade de urinar, mas ele não consegue segurar. Ele não consegue segurar, às vezes, nem para ir até o banheiro. Então, ele já suja a roupa, já faz na roupa mesmo, tá? E a noctúria é à noite, tá? Quando a criança tem essa diurese à noite. Hesitância é quando você tem o paciente sente aquela vontade de urinar, mas ele tem uma dificuldade para iniciar o processo de micção. Geralmente é por uma alteração na musculatura da bexiga. O paciente ele não consegue, o detrusor, que é o músculo da bexiga, ele não consegue fazer aquela compressão para que a criança inicie ou o adulto inicie a micção.
O esforço miccional, quando a criança precisa fazer uma força, um exemplo de esforço miccional é quando você tem, por exemplo, uma fimose, tá? O menino, o garotinho, ele tem uma fimose, ele precisa fazer um esforço miccional para conseguir liberar o jato de urina. Se o jato sai fraco, se o paciente tem disúria, que é dor ao urinar, tá? A disúria. E na disúria, a gente ainda pode fazer uma divisão se a disúria é quando vai começar a urinar ou no final da micção. Porque a disúria, no início do processo de micção, ela está mais relacionada à alteração na uretra, algum processo de uretrite, alguma alteração na via uretral. E quando ela é no final da micção, ela está mais relacionada a processo na bexiga em si e não no canal da uretra, tá? Se tem algum gotejamento pós-miccional, se o paciente tem retenção urinária, se ele já fez bexigoma, se ele tem feito bexigoma com frequência, tá? E poliúria. Nas crianças é comum, crianças que têm alterações urinárias, é comum a gente encontrar o que nós chamamos de manobras de retenção, que são atitudes corporais que a criança ela demonstra. E às vezes você pode tanto perguntar para a mãe se o filho dela costuma ter isso, ou às vezes ela faz isso durante a consulta e você consegue observar, que são essas manobras de retenção. Por exemplo, cruzar as duas clássicas, essa de cruzar as pernas, como se fosse realmente para segurar o xixi, e essa segunda, que é a reverência, que nós chamamos de reverência de Vincent, a criança ela fica de cócoras e ela comprime, é como se ela comprimisse o calcanhar contra o períneo, também com a finalidade de tentar segurar a micção. E por que a criança faz isso? Porque ela pode por exemplo, num quadro de infecção urinária, onde ela tem uma disúria, ou em algum quadro de um esforço urinário mais intenso, onde ela sente dor também, ela pode associar a micção à dor, e aí ela faz essas manobras no sentido de não ter diurese, entendeu? De evitar a micção, porque ela associa a dor, para que não doa, entendeu? Então, ela faz essa associação, só que é um ciclo vicioso, porque se está diante de um quadro de infecção urinária, o que acontece? Ela segura mais tempo a urina, o processo infeccioso pode piorar, ela pode fazer retenção urinária, ter bexigoma, e aí a tendência é só piorar, tá bom? No exame físico, o que nós vamos fazer? Aquele tripézinho, né? Inspeção, palpação, percussão. Na inspeção, apesar do sistema urinário ele estar lá todinho na cavidade abdominal, cavidade pélvica, quando nós tratamos de crianças com alterações urinárias, a gente tem que começar a observar desde a face da criança. Por quê? Porque a alteração urinária está muito relacionada com síndrome genética, com outras alterações. Então, desde a face, desde o primeiro contato, você já vai observando na tentativa de identificar alguma outra alteração que possa estar relacionada com esse sistema urinário. Então, na face, pode revelar alguma doença genética, alguma normalidade torácica pode estar associada com malformações congênitas, como, por exemplo, a válvula de uretra posterior, que eu vou mostrar para vocês o que é. A parede abdominal pode revelar alguma massa abdominal visível, tá? Dependendo, a criança às vezes é mais magrinha, tem uma massa abdominal mais proeminente, então a gente consegue fazer essa observação. A hidronefrose é uma das principais causas, tá? Eu vou mostrar também para vocês mais na frente o que é isso, mas é uma das principais causas dessa massa abdominal relacionada ao sistema urinário em criança. Deformidade nos membros associadas a algum estigma dorsal, como aquelas alterações de fechamento de tubo neural, que pode dar mielomeningocele, que é uma pilificação anormal lá na região sacral, aquele tufo de pelos, cicatrizes, tumorações, porque todas essas alterações neurológicas, elas podem estar relacionadas com alterações no sistema urinário também. Na palpação e percussão, a palpação renal nas crianças é muito importante, tá? E diferente do adulto, ela é de mais fácil execução, certo? Então, justamente por a criança ser mais magrinha, ser mais fácil de palpar,
Então, é sempre importante fazer essa palpação renal na criança, das lojas renais. Então, a hidronefrose é uma causa importante, não oncológica, tá? Do aumento do volume abdominal em crianças. E a segunda causa desse aumento, que já é uma causa oncológica, é o tumor de Wilms, tá? Que é o nefroblastoma, que é um tumor maligno, renal, tá? Mas é um tumor que ele tem, quando ele é descoberto e tratado precocemente, apesar da malignidade, ele tem taxas de resolução de 80%, 90%, tá? Cirúrgico, com químio, com rádio, mas costuma ter uma taxa de sucesso boa. O método de Guion, ele consiste, vou mostrar também, é um método de palpação, tá? Palpação renal. Consiste em, é melhor eu mostrar aqui na outra imagem, pronto. Como seria aqui? Você coloca o paciente em decúbito dorsal, tá? Com uma das mãos, você vai fazer essa elevação, é como se você tentasse elevar o rim, tá? Dorsalmente, dorso ventral, de baixo para cima, eleva o rim, e com a outra mão, você vai justamente tentar palpar o rim, tá? Para avaliar superfície, contorno, se ele está aumentado, e faz isso dos dois lados, direito e esquerdo. E comparativamente, um com o outro, tá? Se percebe que um está mais aumentado, se percebeu alguma nodulação, algum abaulamento na superfície, tá? Se o paciente tem dor quando você faz isso, certo? Então, esse é o principal método que nós usamos. Tem algumas variações dele para geralmente em crianças maiores, pacientes maiores, que você pode pedir para o paciente fazer um decúbito lateral direito ou um decúbito lateral esquerdo, sempre na finalidade de tentar palpar esse rim da melhor forma possível, tá bom? E professor, em qual quadrante que a gente vai colocar a palma? Eu não entendi. Eu não entendi a pergunta. Eu não ouvi, na verdade, a pergunta. Em qual quadrante a gente vai analisar? É o Pronto. lateral. Se você vai usar no lateral, É qual quadrante, sim, que a gente vai ver? pronto. É porque assim, a loja renal, ela vai estar localizada, ela é posterior, tá? Você vai tentar palpar posteriormente, por isso é que você eleva. Quando você eleva, dorsoventralmente, de baixo para cima, você tenta levar para rechaçar, jogar o rim para cima e tentar palpar. Porque só aqui você não vai conseguir por causa das costelas. Você pode não conseguir por causa das costelas, tá? Ele vai estar abaixo do fígado. Você vai conseguir, por exemplo, tem hipocôndrio direito no flanco. Você tenta palpar no flanco, tá certo? Elevando, porque palpar dorsal, você não vai conseguir palpar dorsal, por causa da costela, tá? Então, eleva, joga, tenta jogar ele para frente para conseguir fazer essa palpação. Conseguiu entender? Sim, professor. É parecido com o Lemos 2, mas no caso do fígado. Né? Tem elevação. Não entendi, não ouvi. É uma manobra parecida assim com o Lemos 2, né? Aquela que você eleva assim para ver o fígado. Sim, você tenta elevar para fazer essa palpação, tá? Mas assim, sempre de maneira delicada, porque se doer a criança, você não consegue. Se ela sentir dor, você não vai conseguir fazer mais nada, tá? Então, de maneira delicada, fazer isso. É realmente para tentar ver se você acha que está aumentado, um em relação ao outro, tá? Direito em relação ao esquerdo, ou se você sentiu mais endurecido, se sentiu alguma nodulação, tá? Algum aumento mesmo nessa dimensão, nesse volume. Bom, gente, aqui só mostrando o que é a válvula de uretra posterior, que eu falei para vocês, é assim, aqui é um exame, uma uretrocistografia miccional, onde a gente administra o contraste no paciente e aí você faz o exame de imagem durante o ato de micção, tá? Do lado esquerdo, nós temos um exame alterado, com válvula de uretra posterior, e do lado direito, um exame normal. Vocês conseguem ver o mouse quando eu coloco, eu posiciono? Vocês conseguem ver a setinha do mouse? Ou não? Sim, professor. Pronto, então aqui, ó. Aqui a gente tem a bexiga, tá? Podem perceber que a parede dessa bexiga, ela não é uma parede que está totalmente linear, é uma parede que ela tem
uns abaulamentozinhos na parede, tá? Isso aqui caracteriza uma bexiga de esforço. É aquela parede que ela precisa fazer um esforço de contração maior do que o normal para poder jogar essa urina para fora. E aí começa a aparecer esses divertículos na parede da bexiga, tá? Isso aqui sinaliza bexiga de esforço. No exame normal, olhem como a parede é mais linear, como isso não aparece, tá? O que é a válvula de uretra posterior? Ela é a presença de uma membrana, a criança já nasce com isso, tá? Aparece essa membrana na região da uretra posterior. Então, o que essa membrana faz? Ela dificulta, é como se ela fechasse mesmo parte do canal da uretra. Então, ela dificulta a saída dessa urina no processo miccional. E aí, por conta disso, nessa primeira imagem, nós notamos que aqui, ó, a gente tem uma estenose, tá? Exatamente no local onde tem essa membrana presente, está presente. Então, a urina, ela passa, mas depois de um esforço importante, tá? E a gente observa que o jato vem mais fraco. Antes da região da válvula, tem um acúmulo de urina, tá? E aí, com a pressão que a musculatura da bexiga vai fazendo, essa urina passa, mas aí tem esse estreitamento que vai gerando toda essa repercussão. Aqui, na imagem que está normal, a gente não tem esse estreitamento, tá? Nós vemos que, ó, a urina passa e o jato continua mais ou menos no mesmo diâmetro, no mesmo fluxo, tá? Então, é uma alteração que a criança já nasce, ela é congênita, tá? E aí ela precisa ser tratada, uma abordagem cirúrgica para conseguir resolver, tá bom? No caso da primeira imagem, a urina de esforço, né, que a senhora falou? Não, a doença é a válvula de uretra posterior, só que ela gera, quando eu olho a parede da bexiga, eu vejo que eu tenho uma bexiga de esforço. Por quê? O que significa isso? É uma bexiga, é como o nome está dizendo, a bexiga precisa se esforçar para conseguir jogar essa urina para fora. E aí eu consigo ver repercussões anatômicas nessa bexiga, que é o quê? Que são esses divertículos, essa irregularidade na parede da bexiga. Era isso. Mas a patologia é a válvula de uretra posterior, tá bom? Professora, Oi. essa bexiga alterada, ela acaba retendo mais urina para a pessoa conseguir urinar? Na verdade, depende muito do grau da válvula de uretra. No caso dessa patologia, depende do grau da válvula, tá? E também não só dela aumentar mais, mas de não conseguir eliminar toda a urina num processo de uma micção, o que facilita também infecção urinária de repetição. Porque para que a gente não tenha infecção urinária, o ideal é que toda a urina seja desprezada em cada micção, certo? Quando isso não acontece, aquele resíduo que fica ali, aí ele tem mais chance de propiciar infecção urinária. Consegui responder? Sim, professora. Entendi. Pronto. Então, assim, o certo é que sempre você, em cada micção, você consiga colocar toda a urina para fora. Porque nesse processo de retenção, você facilita o risco de infecção urinária. Que é que nem acontece também, gente, em paciente que tem fimose. A criança, por que a criança que tem fimose, ele pode ter um risco aumentado de infecção urinária? Porque ele não consegue eliminar tudo. Às vezes fica um pouco de urina no canal da uretra, certo? Então, ele, por exemplo, a bexiga já fez todo o esforço, conseguiu jogar o que ela tinha para fora, mesmo que ela consiga esvaziar, às vezes fica uma urina no canal uretral. E aí, aquela urina que fica ali, até a próxima micção da criança, ela pode favorecer infecção urinária também, pela ascensão das bactérias patogênicas, tá bom? Então, no exame físico, outra coisa que é importante de se falar, na percussão, tá? Que é aquela punho-percussão que a gente faz, que você já deve ter visto, o sinal de Giordano, em crianças nós não costumamos fazer, tá?
Por quê? Porque ele dá muito falso positivo em criança. Muito falso positivo. Às vezes a criança se assusta com a batida, ela tem medo. Então, assim, não é real aquele sempre real em crianças. Em escolares, crianças mais velhas, em adolescentes, você pode fazer. Mas em crianças menores de 5 anos não se costuma fazer, tá? A bexiga ela pode ser palpável em casos de retenção urinária, tá? Que é o bexigoma, que aí quando você coloca a criança em decúbito dorsal, quando você vai palpar e tentar palpar o bexigoma no sentido crânio-caudal, é como se fosse de baixo para cima, tá bom? Para fazer aquela palpação também com muito cuidado. Você conseguiu, tem criança que é magrinha que a gente consegue ver aquele abaulamento arredondado do bexigoma na criança, mas na hora de palpar, palpar levemente, porque pode ser doloroso, tá? A gente não sabe qual foi o processo que gerou aquela retenção. Então, ela pode ter uma hipersensibilidade, já está com dor porque não está conseguindo liberar aquela urina. Então, tem que ter muito cuidado, mas você pode palpar para tentar caracterizar realmente aquilo ali, do globo vesical aumentado. Bom, falando um pouquinho sobre infecção urinária em crianças, tá? Ela consiste, o que é essa infecção urinária? Então, eu tenho uma multiplicação de um germe patogênico, tá? Em qualquer segmento do trato urinário. Ele pode começar na uretra, depois ele está lá na bexiga, até que ele pode chegar até realmente no rim, na loja renal, e causar quadros de pielonefrite, que aí já é de maior gravidade em criança. Está entre as infecções bacterianas mais comuns em crianças, tá? Até 8% das crianças vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária entre o primeiro mês de vida e os 11 anos, então é uma coisa comum mesmo. 30% dos bebês e crianças têm infecções recorrentes durante os primeiros 6 a 12 meses após uma ITU inicial. Principalmente aquelas crianças onde elas tiveram um quadro de infecção urinária, foi tratado, mas não foi investigada a causa, certo? E às vezes a causa, gente, é só comportamental, é uma higiene que não está sendo feita adequadamente. Em meninas, principalmente, quando na hora de limpar você não tem a habilidade, aí vai usar lenço, vai usar algodão, mas limpa da região anal para a região genital, acaba carreando bactérias. Então, mesmo que seja comportamental, tem que ser investigado. Porque se não, até para ser corrigido, porque se isso não acontece, a criança vai ter infecção urinária de repetição. Se eu não corrigir o motivo do primeiro episódio de infecção urinária, tá? Elas causam morbidade já de curto prazo, febre, disúria, dor no flanco. E em longo prazo, pode ter alteração renal, cicatrizes renais persistentes, tá? Que aí vão gerar uma cascata de alterações e, por fim, dependendo da gravidade, hipertensão arterial, alteração renal, grave mesmo, chegando no futuro, na idade adulta, até realmente um quadro de cronicidade, de doença renal crônica, tá? Dependendo do grau do acometimento renal. É uma doença que acomete principalmente o sexo feminino, tá? Então, infecção urinária realmente é muito comum mais em crianças e meninas, tá? Pode chegar até 20:1 de incidência, tá? Do período neonatal até os 6 meses de idade, pode haver uma predominância no sexo masculino. Tem a fimose fisiológica, tá? A questão de fimose fisiológica no menino, na criança, que contribui também para esse aumento no período neonatal até os 6 meses ser mais comum em meninos, tá? De 3 a 5 anos, nós temos um aumento na incidência de infecção urinária nas crianças. Por que isso acontece? Essa idade, tipicamente, é a idade do desfraude, quando a gente está iniciando o desfraude em crianças. E é uma fase complexa, tá? Então, às vezes, a criança, quando ela está nesse processo, quando ela segura o cocô, porque ela ainda não está acostumada com vaso, com pinico, quando ela segura o cocô, ela segura o xixi também.
E isso aumenta o tempo de permanência da urina na cavidade vesical, propicia infecção urinária, tá bom? Às vezes a criança tem escape de cocô e se não é higienizada logo, essas fezes podem entrar em contato com a uretra e fazer uma infecção urinária por ascensão, tá bom? Então, a gente tem esse pico entre os 3 e 5 anos de idade. Na adolescência, existe um outro pico de aumento no risco de infecção urinária, por alterações hormonais que favorecem a colonização bacteriana, pelo início precoce de atividade sexual, sem a devida orientação, tá? Tende a repetição em até 40% dos casos, tá? As diretrizes sobre o manejo de infecção do trato urinário, ela é bem clara em 2 pontos. Aliás, em 3 pontos. No diagnóstico, tá? E tratamento imediato. Então, infecção urinária é aquela coisa, se eu tenho dúvida, é melhor que eu trate do que eu postergue. Que eu trate como infecção urinária do que eu postergue. Porque o meu risco é maior de não tratar, pela possibilidade de alteração renal, de cicatrizes renais. E o outro ponto é uma investigação abrangente. Então, mesmo que seja um episódio de infecção urinária, o primeiro da vida, o ideal é que eu já investigue o motivo dele, tá bom? Se são infecções urinárias de repetição, aí a minha investigação ainda é mais abrangente, no sentido de impedir esse avanço para uma doença renal em longo prazo. Com relação à patogênese, o trato urinário, gente, ele é normalmente estéril, tá bom? Por isso, a cateterização vesical, ela tem que ser um processo estéril. Eu coloco luva estéril, eu higienizo todo o períneo do paciente, tá? Uso sonda estéril, porque o trato urinário, ele é externo. Exceto pela parte ali distal da uretra, que já está em contato com o assoalho pélvico, tá? Fisiologicamente, essa área ali periuretral tem bactérias intestinais, isso é fisiológico. Em meninas saudáveis, a bactéria que predomina é a Escherichia coli, tá? Nos meninos, após os 6 meses de vida, predomina Proteus mirabilis. Então, ali numa cultura de urina, é mais comum Escherichia em meninas e Proteus em meninos. Mas aí, com o crescimento, a gente viu aqui que fisiologicamente essas crianças podem ter essa área periuretral com bactérias intestinais. Mas conforme a criança vai crescendo, o normal é essa descolonização, tá bom? E essas bactérias, elas não devem formar, nas crianças maiores, a flora periuretral. Então, elas estão lá no intestino, tá bom? Só em crianças menores é que a gente costuma encontrar fisiologicamente. E aí, com o crescimento, essa colonização diminui, de modo que depois dos 5 anos é muito raro você encontrar, tá bom? Em algumas ocasiões, quando eu prescrevo antibióticos para outros problemas, por exemplo, há uma amidalite ou uma otite, a criança usou ali 10, 14 dias de antibiótico, às vezes a criança ela pode ter uma infecção urinária secundária ao uso desses antibióticos. Por quê? Porque ele pode destruir a flora normal, que é uma flora de proteção, e propiciar que essas bactérias que são patogênicas intestinais, elas conseguem encontrar um meio propício, fazer essa ascensão e causar um processo de infecção urinária, tá bom? A infecção urinária ela pode ocorrer por 2 vias. Uma via hematogênica, que é mais comum em recém-nascidos, e uma via ascendente, que é quando elas realmente vão ali e ascendem pela uretra até a bexiga. Essa via hematogênica ela é mais comum em recém-nascidos, tá? E ela geralmente se manifesta como sepse, tem características inespecíficas, anorexia, vômito, a criança tem uma irritabilidade, letargia, convulsão, palidez, icterícia, é um quadro grave, tá, gente? Um quadro bem grave. Primeiro pela idade da criança, porque é uma criança muito pequena, sem reserva funcional, e também exige um reconhecimento precoce, tá?
um reconhecimento precoce e um tratamento imediato, porque a criança está séptica. Se ela não for tratada rapidamente, ela tem risco de óbito. E a via ascendente em crianças ali depois do primeiro mês de vida, tá? Que aí realmente as bactérias elas migram para aquela região ali do períneo, faz uma fixação, proliferação de bactérias uropatogênicas que ascendem por o trato urinário. Os principais mecanismos que essas bactérias têm, elas têm mecanismos que propiciam essa fixação no trato urinário, tá? Essa fixação vencendo realmente as barreiras para conseguir se instalar e se disseminar. Então, elas têm aquelas... Lá da microbiologia, de quando se estudou realmente a morfologia da bactéria. Fímbrias, que promovem a adesão às células uroepiteliais. Uma motilidade, que pode estar associada com aqueles flagelos. Resistências por defesas antibacterianas. E outras estratégias de proteção, de adaptação. Aqui são as principais bactérias causadoras de infecção urinária na criança, tá? Escherichia coli nas meninas, Proteus nos meninos, e temos essas outras, tá? Que não são raras. Klebsiella, Staphylos, Enterococos, Enterobactérias. Pseudomonas é mais comum em criança que passou por internação, tá? Não costuma ser uma bactéria do meio ambiente, da comunidade. Streptococcus grupo B, Staphylo aureus, epidermites, Haemophilus influenza também. Aqui é só mostrando a questão do que eu falei para vocês de fator de virulência, aqui essas fímbrias, adesinas, que são mecanismos que as bactérias têm para se fixar nas células uroepiteliais e conseguir fazer essa migração. Elas se fixam de um modo que quando a urina desce, não consegue levar elas, porque no mecanismo de descida da urina da micção, você lava a uretra, você lava o trato urinário e vai arrastando consigo bactérias e o que tiver ali de agente externo. Porém, quando essas bactérias patogênicas, com relação a elas, elas conseguem se fixar e mesmo com esse mecanismo de corrente do líquido da urina, elas conseguem ascender contra esse mecanismo. E aí vão se fixando até que elas se instalam. Outra coisa importante é que essas bactérias, elas podem ascender, ficam lá guardadas, que a gente chama de quiescentes. Elas ficam lá como se estivesse morando, sem causar nada agora, e daqui a algum tempo, não se sabe exatamente por quê, ou por uma queda na defesa, dos mecanismos de defesa, algum grau de imunidade, elas começam a proliferar. Então, elas têm também essa propriedade de ficar quiescente, de ficar armazenada, guardadinha ali, esperando só o momento certo para conseguirem aparecer e causar um quadro de infecção urinária. E o hospedeiro também, gente, a pessoa, ele também tem fatores de resistência. Quais são esses fatores? Que ele consegue combater essas bactérias, esse processo de infecção urinária. Ter um hábito miccional normal, daí a importância da ingestão hídrica, porque se eu bebo pouca água, eu não vou conseguir ter uma diurese correspondente, tá? A urina, ela tem que ter uma composição e uma osmolaridade adequadas, tá? Porque isso faz com que haja um efeito inibitório sobre a multiplicação bacteriana. Por exemplo, crianças que têm diabetes, que elas têm uma urina com uma quantidade de glicose maior, elas têm mais chances de ter infecção urinária. Pacientes que têm um pH alcalino da urina por algum motivo, têm chances de ter mais infecção urinária, tá? Então, tudo isso tem que ser visto. Quando eu peço o sumário de urina, eu consigo ver a densidade, o pH da urina, tá? Para ver se tem alguma alteração com relação a isso. E na presença dessas bactérias patogênicas, também a gente tem, quando o paciente ele é imunodeficiente, ele não vai conseguir responder de uma maneira adequada, liberando as citocinas, que normalmente combateriam aquelas bactérias. Então, o sistema imunológico íntegro, ele também ajuda nesse combate.
E o quadro clínico? Como já havia sido dito antes, em crianças muito pequenas, é um quadro clínico bem mais inespecífico, tá? Eu não obrigatoriamente vou ter sintomas relacionados ao trato urinário. Então, um lactente, que é aquela criança de até 2 anos, pode vir só como uma febre não justificada, uma irritabilidade, recusa alimentar, icterícia nos menores, distensão abdominal, baixo ganho ponderal. Então, sempre naquela curva de crescimento, de peso, onde eu atingi um platô, começou a cair e não tem uma justificativa para isso, eu tenho sempre que avaliar o risco da criança estar tendo infecção urinária de repetição e que não está sendo tratada, tá? Após os 2 anos de idade, nas crianças maiores, o quadro ele já começa realmente a aparecer mais com um quadro de adulto, onde eu já tenho disúria, polaciúria, urge-incontinência, enurese, vamos ver também o que é isso, tá? Naquelas crianças que já tinham controle esfincteriano prévio, são crianças que começam a perder urina, tá? Volta a urinar à noite na roupa, o tenesmo, e assim, de um modo que eu tenho que ter cuidado em fazer esse tratamento precoce, por quê? Porque às vezes eu tenho só uma cistite. A cistite é quando aquele processo infeccioso ele está só ali na bexiga. Mas se eu não tenho esse tratamento, se eu não faço esse tratamento precoce, eu tenho risco de evolução para pielonefrite, que é onde eu já tenho o processo de infecção renal mesmo. As bactérias, lembra, elas são ascendentes. Então, ela vai subindo, subindo, e aí ela passa realmente da bexiga para o rim. Que aí já é um quadro bem mais grave em criança, tá? Bem mais grave mesmo. Outra coisa importante na avaliação de infecção urinária, é infecção urinária, não é infecção urinária, é com relação ao diagnóstico diferencial, tá? Nas crianças, eu tenho que ver a questão de vaginite, tá? Se a criança não tem nenhum corrimento, se perguntar para a mãe, a calcinha tá ficando sujinha, tá ficando amarelinha, ela tem algum prurido vaginal. Criança tem hábito de colocar corpo estranho no ouvido, no nariz e tem casos também de corpo estranho vaginal, corpo estranho uretral, tá? Oxiurose ou oxiuríase, tá? Que é uma parasitose, que também está ali na região retal, tá? Anal, e aí os vermes conseguem migrar para a região genital, e aí vai dar toda essa clínica de dor, de desconforto, de prurido. Irritantes locais, sabonetes, criança fica de maiô ali muito tempo, molhado, e o próprio abuso sexual, tá? Então, tudo isso tem que ser investigado também. Com relação à avaliação laboratorial, a gente, com certeza, vocês já viram falar no sumário de urina, ou EAS, que é onde eu vou fazer a análise da urina propriamente dita, tá? É importante ressaltar que o EAS, ou sumário de urina, ele não substitui a urocultura. Então, não, eu sei que a urocultura ela não está disponível em todos os lugares, é super difícil de conseguir realizar, mas ele não substitui. Então, por que eu faço? Porque eu vou analisar a urina, e isso é importante, e também porque ele permite um tratamento precoce, tendo em vista que quando eu realizo a urocultura, eu vou ter que esperar ali de 3 a 5 dias para sair esse resultado dessa cultura. E aí eu estou postergando o tratamento. Então, tem algumas características no no sumário de urina que eles já podem me sinalizar, associada ao quadro clínico da criança, que é uma infecção urinária. E lembre do que eu falei para vocês, na dúvida, se a clínica da criança é compatível, o melhor é que eu trate, do que eu postergue e corro o risco de ter alguma alteração renal decorrência desse atraso, tá? Então, tem alguns pontos que vêm no EAS que são específicos, que são bem específicos para infecção urinária e me permite já fazer esse tratamento sem dor na consciência. Como, por exemplo, o nitrito. Veio o nitrito positivo, ele tem 92% de especificidade para infecção urinária, tá? O GRAM, 95% de especificidade para infecção urinária. A própria bacterioscopia, com 83% de especificidade. Então, tudo isso aqui me permite
começar um tratamento com base só no sumário de urina, tá? A urocultura, ela é o padrão ouro para confirmação. Outra coisa, gente, quando a gente vai fazer essa coleta, o ideal era que fosse na mesma amostra, tá? Então, na mesma amostra que eu mando para o sumário de urina, eu já fizesse a urocultura nela também. Às vezes, naquela criança que está com dor, que está com disúria, às vezes a gente tem dificuldade para colher. Por quê? Porque ela tem a dor, ela não consegue uma quantidade suficiente, tá? Da urina para isso, mas o ideal era que fosse na mesma amostra, tá bom? Ou então, pelo menos, uma bem próxima da outra. Não é aconselhável fazer um num dia, o outro no outro, porque eu já posso ter alteração por conta disso. Então, a urocultura é o padrão ouro para confirmação, tá? Naquelas crianças que não têm um controle esfincteriano, a gente pode realizar a punção suprapúbica. O que é essa punção suprapúbica? Você localiza o púbis na criança, acima do púbis, realmente é com uma seringa. Aplica a seringa, tira a urina. Você faz uma punção da bexiga, tá? E consegue tirar essa urina. Quando eu faço esse procedimento, se eu fiz com uma técnica de asepsia, tudo corretamente, o crescimento de qualquer patógeno, independente do número de colônia, ele já me confirma o diagnóstico de infecção urinária, tá bom? Crianças também sem controle esfinteriano, eu posso fazer a sondagem vesical, tá? Lembrando que é um processo, uma técnica asséptica, luva estéreo, sonda estéreo, com todo o cuidado de higienização, de limpeza, tá? E nesse caso da sondagem, eu preciso ter um crescimento maior ou igual a 1.000 unidades formadoras de colônias, para caracterizar uma infecção urinária na criança, tá bom? Então, aqui, nessas crianças que não têm controle esfinteriano, tenho duas opções, punção suprapúbica e a sondagem vesical. Naquelas crianças que são maiorzinhas, que já têm um controle esfinteriano, a gente vê muito nas urgências o quê? É o mais comum de todos, gente, o saco coletor, que é realmente um saco plástico que tem um adesivo na borda, aonde você coloca na menina ou no menino o saquinho e deixa para colher a urina. Ele tem resultado falso positivo em até 80% dos casos. Por quê? Quando eu coloco esse saco coletor, eu posso ter um deslocamento desse saco coletor. Às vezes, a micção da criança demora, e aí o saco coletor fica tempos ali, e nós temos colonização. Nós temos colonização nessa região perineal. Então, eu posso ter uma contaminação desse saco coletor, e aí, quando vem no resultado da cultura, vem como positivo e não é infecção urinária, tá? Então, tem que ter muito cuidado com o saco coletor. Ah, mas só tem um saco coletor. E aí, o que eu faço? Quando você coloca o saco, além de ter feito a higienização prévia, a limpeza, a asepsia antes de colocar o saco coletor, a gente tem que ter em mente que eu não posso colocar esse saco lá e deixar 1 hora, 2 horas até a criança urinar. Tem referências que falam em no máximo 30 minutos para trocar esse saco. Se a criança não urinou, você tem que tirar o saco, fazer toda a limpeza novamente e colocar um novo saco. Então, o ideal, fiz toda essa asepsia, coloquei o saco, vou dar líquido para a criança beber. Se é uma criança que mama, põe para mamar, para tentar uma diurese mais rápida, tá? Mas sabendo que 80% dos casos eles podem ser falso positivo. Naquelas crianças que já têm um controle esfincteriano bem melhor, que ela consegue segurar, é aquele processo igual de adulto, de coleta da urina no jato médio. Então, faz a asepsia da criança, tá? Aí pede para ela avisar. Quando você quiser fazer xixi, você avisa. Aí, quando ela vai para fazer xixi, espera sair a primeira urina, tá? Que é aquela que vai como se fosse lavar o canal uretral. E aí você começa a armazenar, começa a parar, que é o que a gente chama de urina do jato médio, tá? Com todo cuidado, o pai que está ajudando, a mãe que está ajudando, com todo cuidado para a borda do dedo não tocar a parte interna do coletor, certo? E aí, nesses casos, a gente considera positiva
uma contagem bacteriana maior. Vocês estão vendo que cada uma dessas técnicas, como são técnicas de maior risco de contaminação externa, eu preciso de uma quantidade de unidades formadoras de colônias ainda maior. Aqui, por exemplo, são 100 mil unidades formadoras de colônia, tá? Para conseguir dar esse diagnóstico de infecção urinária. Ou então, 50 mil, metade, mas com análise de urina que tinha piúria, que mostrou piócitos, tá? E o tratamento? Inicialmente, ele é empírico, tá? Por quê? Porque eu ainda não tive o resultado da cultura, esse resultado demora, lembram? Então, eu posso começar com um antibiótico empírico voltado para a faixa etária da criança, tá? Muita coisa em criança, gente, a escolha do antibiótico é com relação à faixa etária, a gente já viu em outras aulas. O tratamento parenteral, que é com antibiótico terapia venosa, ele é reservado para crianças muito pequenas, ou então aqueles que têm um acometimento do estado geral, está vomitando, eles não vão conseguir tomar o antibiótico adequadamente por via oral, tá? O fármaco, ele tem que ter, o que eu escolho, ele tem que ter propriedades bactericidas, o tratamento nunca deve ser inferior a 7 dias, porque eu não vou conseguir fazer esse tratamento adequadamente. Lembrem que as bactérias, elas têm fatores de virulência, então é como se elas fossem mais potentes. Então, esse tratamento, ele tem que ser preferencialmente ali por 10 dias contínuos, tá? Se é uma criança que está em tratamento parenteral, o ideal é que eu reavalie essa criança 48, 72 horas. Não é porque eu comecei um antibiótico venoso que eu preciso manter esse antibiótico venoso por 10 dias. Então, se a criança melhorou, se ela já tem uma via oral acessível, eu posso fazer essa troca, do parenteral para a via oral, tá bom? E com relação à profilaxia. Tem algumas crianças que merecem uma profilaxia com antibiótico. Quando eu faço antibiótico profilaxia, eu uso doses menores, tá? Doses bem mais baixas, não são doses de tratamento, e são doses diárias. Todo dia tem que tomar aquela medicação, aquele antibiótico, tá? E eu faço isso para quem? São crianças que têm infecção urinária de repetição, mas que ainda elas têm um trato urinário normal, mas ainda tem alguma disfunção miccional. Podem ser N disfunções miccionais. Então, são crianças que são candidatas à quimioprofilaxia. Eu faço essa quimioprofilaxia ali por 3, 6 meses, até que eu consiga corrigir o defeito que está gerando aquela disfunção miccional, tá? Alguns trabalhos mostram que o refluxo vésico-uretral em até 30% dos pacientes com infecção urinária, tá? Grande parte desse refluxo, eles desaparecem espontaneamente, tá? Então, mesmo crianças que têm graus de refluxo altos, eles podem desaparecer ali depois do 2º, 3º ano de vida, tá? Então, essas crianças, algumas delas, são candidatas a ficar usando o antibiótico para evitar quadros de infecção até que essa correção aconteça, muitas vezes espontaneamente. E essa profilaxia, ela fica reservada para aqueles pacientes que têm refluxos maiores ou igual ao 3º grau. Vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Ou então crianças que já têm um certo grau de infecção renal. Aqui é mostrando o que é esse refluxo vésico-ureteral, tá, gente? Ele é graduado em números de 1 a 5. O 1 é o mais leve até o número 5, que é o mais grave. Eu acho aqui, gente, ele retrata o ureter, tá? Então, ali na saída da bexiga, a gente tem a bexiga, tá? Imagine a bexiga como ela repleta como um órgão arredondado, e aí você tem um ureter direito que vai para o rim direito, o ureter esquerdo que vai para o rim esquerdo, tá? Nesse grau 1, eu tenho um aumento no diâmetro do ureter, mas ele não chega a comprometer a pelve renal, tá? A partir do número 2, ele já começa a desenhar aqui os cálices na pelve renal. O 3, eu tenho um alargamento maior e uma pelve renal mais desenhada, e assim sucessivamente. Até que no nível 5, eu já tenho um ureter totalmente deformado, né? Que até piora o quadro clínico. Por quê? Porque essa deformação
faz com que haja maior acúmulo de urina na pelve, maior dificuldade dessa descida dessa urina da pelve renal para a bexiga, certo? Então, com relação à profilaxia, algumas referências defendem que a partir do terceiro grau, crianças que já têm esse grau número 3 aqui, de refluxo, são crianças que precisam fazer profilaxia com antibióticos, tá bom? Pelo risco de pielonefrite e de sequelas renais. Bom, e a avaliação e essas crianças que vão fazer uma avaliação por imagem? Então, toda criança, independente da idade e do sexo, que teve um episódio, primeiro episódio de infecção urinária, merece uma investigação, como já foi visto, tá? Não há definição de qual procedimento diagnóstico deve ser realizado. Então, assim, tem quem peça ultrassom, tem quem fique fazendo controle com uroculturas e sumários de urina seriados. Então, vai depender muito de como foi a gravidade, de como foi a gravidade desse processo, desse episódio de infecção urinária, tá? Quais foram as repercussões. Mas existe um consenso com relação à quantidade de radiação. Então, de usar a menor quantidade possível de radiação, tá? Por conta dos efeitos deletérios, tá? E também é importante ressaltar, por que radiação, gente? Porque esses exames de imagem, à exceção da ultrassom renal, vias urinárias, eles são métodos que são feitos com contraste, com imagens de raio-x. Então, e muitas vezes são imagens sequenciais, às vezes não é só uma imagem, como foi aquela que eu mostrei para vocês da válvula de uretra. Então, às vezes eu faço sequências de imagens de raio-x, então são várias, para exatamente observar o fluxo urinário desde a pelve renal até a hora que ele é exteriorizado. Então, eu tenho que ter um cuidado com essa radiação em criança, tá? Lembrando que existem casos de alergia e nefrotoxicidade com relação ao contraste. Então, às vezes, eu preciso fazer medidas antes e depois, tá? Da administração de contraste em criança, exatamente para evitar que eu tenha uma alteração renal secundária ao contraste. E dentro dos exames de imagem, os principais que nós vamos usar é a ultrassonografia do aparelho urinário e bexiga, cintilografia renal, uretrocistografia miccional. A uretrocistografia é aquela lá da imagem da válvula, tá? E o prognóstico, gente? O prognóstico naquela criança que teve infecção urinária de repetição. Ele é pior para crianças menores do que 1 ano de idade, quando teve um atraso maior do que 72 horas para iniciar o tratamento, crianças que têm alto grau de refluxo vésico-ureteral, alguma malformação que tem um caráter obstrutivo, tá? Que aí pode gerar aquela bexiga de esforço, e crianças que têm infecções urinárias recorrentes e que não foram tratadas adequadamente, tá? Então, são crianças que têm um prognóstico pior. Alguma pergunta sobre infecção urinária? Não, professor. Pronto. Tá dando para entender, né, gente? Então, assim, agora uma outra questão bem comum em criança, que é a enurese. E o que é a enurese? É uma perda involuntária e intermitente de urina durante o sono em crianças com mais de 5 anos de idade. E crianças que já tinham um controle esfincteriano, tá? Era uma criança que já tinha aquele controle e aí começou a ter essa perda de urina na noite, pelo menos 2 vezes por semana, tá? E ela não tem nenhuma alteração, eu não consegui identificar nenhuma alteração que justificasse aquele quadro, nenhuma alteração adquirida, principalmente as relacionadas com o sistema nervoso central. A severidade desse quadro de enurese, ele geralmente é classificado assim: infrequente, quando acontece 1 a 2 vezes por semana, moderadamente severa, quando acontece de 3 a 5 vezes por semana, e severa, praticamente todos os dias da semana a criança está fazendo xixi na cama, tá bom? A prevalência, ela varia de acordo com a idade,
mas ela tende a decair ao longo dos anos, tá? Com o crescimento da criança, ela tende a decair. Então, 15% das crianças têm enurese por volta dos 5 anos de idade. Esse número vai caindo, 10% com 7 anos, 5% aos 10 anos. Cerca de 1% dos adolescentes podem apresentar enurese também, tá? E ela apresenta uma taxa de resolução espontânea de cerca de 15% ao ano. Então, por isso ela vai reduzindo com o tempo, tá bom? Existe uma forma associada, que chama de forma familiar, tá? De modo que, assim, ela é esporádica, sem nenhuma associação familiar, cerca de 20% das crianças podem ter. Quando os pais quando eles eram crianças, pai e mãe foram enoréticos, essa criança tem um risco de 77% de ser, porque ela é uma herança autossômica dominante, tá? Então, realmente, ela pode ser genética. Então, o pai e a mãe tendo, 77% das crianças correm o risco de ter. Não significa que vão ter, tá, gente? É só um risco, um cálculo de risco. Se só um dos pais teve enurese, o risco da criança ter é de 45%, tá? Tem até os cromossomos lá onde você encontra isso aqui. Então, o que é importante? Investigar em toda a história de enurese, quando a queixa é de enurese. A história clínica, tá? É a principal ferramenta diagnóstica para essa criança. Então, se era uma criança que já tinha um controle esfincteriano normal na noite, o que foi que aconteceu? Perguntar para a família, passou por algum trauma? Teve alguma questão, alguma coisa que vocês perceberam de modificação nas atividades da vida diária, no cotidiano dessa criança, para ser responsável por esse comportamento agora, porque é uma alteração comportamental. A anamnese deve incluir dados sobre quando começaram os sintomas, qual a frequência que ocorre durante a semana, quantos episódios na mesma noite, tá? Porque às vezes são vários, 3, 4 durante a noite. Dados sobre os atos miccionais diurnos também são importantes. Como é que essa criança é durante o dia? Ela tem urgência, ela tem incontinência? Como é a frequência miccional dela, tá bom? Então, não voltar só para a noite. O hábito diurno também é importante nesse reconhecimento. Tem outros fatores, outras alterações que podem estar relacionadas, na verdade, nem podem estar, já foi provado que elas estão sim relacionadas com a questão de enurese, como a constipação, infecção urinária, a apneia obstrutiva do sono, tá? Uma bexiga hiperativa ou alguma outra disfunção miccional, déficit de atenção e hiperatividade. E aqui, gente, nessas questões de déficit de atenção, de hiperatividade, de outras doenças neurológicas, muitas vezes até os medicamentos que a criança usa para o controle da doença do sistema nervoso central, eles podem também estar implicados na questão da enurese, tá? Então, é muito importante isso aqui. O que usa de medicação? No exame físico, eu vou avaliar peso, estatura, pressão arterial, tá? O exame genital e retal para identificar alguma malformação geniturinária, tá? Uma genitália ambígua, se a criança tem alguma fimose, alguma outra alteração, tá? A coluna lombosacra deve ser examinada para afastar de raspismo oculto, que é aquilo lá da coluna lombosacra, a presença de tufo de pelos, alguma tumoração, algum abaulamento, que pode estar relacionado com espinha bífida oculta, com mielomeningocele. A postura e a marcha dessa criança, elas devem ser avaliadas para afastar alguma anormalidade do sistema nervoso central, tá? Que está muito associado com enurese. E o tratamento, gente, dessas crianças, muitas vezes é um tratamento complexo, porque assim, não é como uma infecção urinária que eu dou um antibiótico, vou lá e investigo. Às vezes pode ser só comportamental. Então, eu preciso ter em mente que o meu tratamento, ele é um tratamento conjunto. Eu preciso de uma abordagem comportamental, uma abordagem psicológica, e quando isso não resolve, ou então quando a causa realmente é uma causa somática, fazer um tratamento medicamentoso, certo? E primeira coisa, assim, a criança, principalmente essas crianças maiores ali de 7 anos,
elas têm vergonha e ainda fazer xixi na cama. Isso pode trazer um transtorno muito grande. Então, na conversa com os pais, sempre enfatizar que o pai ele não pode ficar brigando. Ah, você fez xixi, reclamando, entendeu? Tem que dizer, olha, está acontecendo isso, você está fazendo xixi, mas a gente vai te ajudar. Então, todo esse apoio psicológico é muito importante, porque se a criança se sentir inibida, se ela ficar envergonhada, vai ser mais difícil ainda o tratamento, tá? E mesmo o tratamento medicamentoso, as chances de recaídas ainda são grandes. Por isso, você precisa de todo esse aporte psicológico e comportamental. Eu coloquei as referências aqui, tá, gente? E é isso. Alguma dúvida? Não, Alguém professor. quer perguntar alguma coisa? Hoje vocês Professora, com não... relação, Pode falar. Alguém a estava relação perguntando. da fimose com a enurese. Eu não entendi. Não ouvi, na verdade. A senhora falou de uma relação da enurese com a fimose da criança, que você tem que investigar no exame físico. Qual seria essa Não. relação? Não é exatamente da fimose com enurese, tá? É quando você vai fazer essa investigação da enurese no exame físico também, não é a fimose exatamente com a enurese, mas é a fimose com infecção urinária que está relacionada com enurese, tá? Não é a relação direta. Tem fimose, vai ter enurese, tá? A fimose, ela Entendi. propicia infecção urinária e propicia enurese. E às vezes pode ser até pelo quadro de, por exemplo, lembra que eu falei que a fimose, às vezes você não consegue eliminar toda a urina do canal, e aí durante a noite, dormindo, a criança mais relaxada, ela pode fazer essa eliminação do que ficou Entendi. guardado, entendeu? Uhum. Aí nas medidas comportamentais tem aquilo também de, por exemplo, se a criança costuma dormir 9 horas da noite, tentar não dar mais líquidos ali na última hora antes de se deitar, levar para ir ao banheiro antes de dormir. Então, assim, tem muitas medidas. Às vezes a criança precisa de um acompanhamento psicológico mesmo, com um profissional, tá? Porque realmente é assim, elas se sentem muito mal. Essas que entendem, elas se sentem muito mal porque é como se fosse uma condenação, né? Faz xixi na cama, sujo. Fora que tem o bullying dos irmãos, de quem sabe. Então, é um tratamentozinho que exige um pouco de atenção. Pouco não, muita atenção. Mais alguma coisa, gente? Não, professor. Não, professor. Pronto. Então, hoje vocês não vão ter a aula seguinte, tá? O professor Kardec me avisou e acho que vai ficar para a próxima semana, tá? Então, pronto. Gente, próxima semana vocês têm prova, estudem. Tudo que a gente falou, vocês vão estar fazendo as revisões nas aulas práticas também. Mas, assim, valorizem e estudem, porque é uma disciplina muito importante para vocês nessa fase intestinal, nessa fase inicial. É uma disciplina básica. Então, todos os conceitos que foram passados para vocês desde a primeira aula são conceitos básicos, são importantes para a vivência de vocês, para a prática de vocês. Então, assim, estudem, tá bom? Então, até próxima semana. Tchau, gente. Tchau, professor. Professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau.